Salve, salve, meu povo! De novo aqui com vocês, com muita honra, com muito prazer. Hoje trazendo um convidado muito especial, meu amigo Jugurtha, leitor assíduo, 4.000 livros já lidos, no mínimo. Daí para fora eu falo que é mais, mas ele é humilde e baixou para 4.000. Mas é uma coisa impressionante. Uma história de vida muito bonita e interessante a característica dele como leitor. Nós vamos chegar lá onde tem que chegar. Primeiro quero brindar a você, saúde e paz. Paz e saúde. Vamos tomar para não dar sorte. Eu não creio em bruxas, pelo que elas há. Não tem. Para que eu não vou deixar de acreditar no conceito popular? Muito bem. Continuando aqui no nosso encontro de literatura, o Jugurtha é um amigo de 4, 5 anos. Veio para Belo Horizonte e eu frequentava uma certa livraria e o Jugurtha começou a frequentar, por acaso, na lanchonete tinha umas mesas e eu sempre via o Jugurtha de cabeça baixa lendo livros, nunca tive atrevimento de interrompê-lo, até que um dia houve uma oportunidade disso e nós nos tornamos grandes amigos. E é uma coisa interessante porque no começo que eu conheci Jugurtha, eu fazia comigo mesmo uma certa crítica, coisa de brasileiro, ou coisa de gente, vamos falar assim, de homem. Você já começa a sentenciar as pessoas sem saber o que está acontecendo ali, como é que é, as circunstâncias, você não sabe. Então, primeira coisa, você já tem uma visão crítica para condenar, para bater uma sentença de marcar erro de terceiros. Mas eu não fiz isso, não. Comecei a especular, comecei a saber dele as razões pelas quais todos os dias o Jugurtha vai a tal livraria, pega um livro que ele quer, escolha dele, pessoal, livre, sobe, vai para a lanchonete e fica lendo lá na mesa. A cadeira é praticamente cativa, como eu tenho a minha, ele tem a dele cativa na leitura. Muito bem. Um dia eu tive coragem de perguntar, escuta, você vai reparar, não, mas eu tenho uma coisa, eu confundo, você acha que você confunde livraria com biblioteca. Eu falei, não, senhor. Ele vai explicar. Não é bem assim, não. Ele ofereceu para pagar, e ele tem uma história muito interessante para contar. Mas nós vamos fazer aqui hoje uma caminhada mais sobre o livro. Já de antemão, na vinda para cá, eu pedi a ele que esse convite é feito para que ele publique o livro dele. A experiência que ele tem de leitura de livro é muito grande, tenho certeza que a inspiração vem toda hora, tem 2 filhas já que estão com a vida pronta fora, trabalhando, uma no exterior, outra aqui em Minas mesmo, e bem casado, tudo. Acho que tem tempo suficiente para ele arranjar um altar na casa dele, exclusivo, ninguém nem passa aspirador de pó, nada. Aquilo ali é o sacrário dele, ninguém mexe. E ali, quando ele se senta ali, que ele começa a trabalhar, a inspiração vem junto. Eu já disse para vocês que a inspiração chega depois que está disposta a ver o trabalho na frente dela. Isso é muito bonito no autor. Segunda coisa, a pessoa tem que saber valorizar aquilo que ela gosta. O Jugurtha gosta de ler. E tem uma especial razão que, se for comprar todos os livros que ele lê, que possa ler, etc., não tem espaço para guardar em casa. Ele, aliás, tem uma visão sobre livrarias que eu acho, não é que eu discorde, mas não concordo 100%, porque ele também torce a favor de que não aconteça o que ele pensa que pode acontecer, mas é grande possibilidade de ter, pela vida pregressa que a gente vê, muitas que fracassaram em razão de custo. E, sobretudo, agora com a internet, que há uma especulação violenta. Tenho certeza que existem grandes empresas no mundo querendo acabar com elas, porque vai vender livro para a pessoa ler na televisão, no seu computador, na internet. E, além disso, tem outra coisa muito séria. Na especulação financeira, a força de uma empresa multinacional é muito maior do que centenas de livrarias privadas. Se as pessoas fixarem apenas no livro,
o Jugurtha tem razão. Corre um risco muito grande que ele vai explicar as razões dele. Então, eu acho que agora nós podemos fazer uma tentativa de que eu consiga dele, ao vivo, a promessa de que vai escrever o livro dele. Ele já deve ter muita coisa escrita, mas não publica. O não publicar é um problema, um pecado, porque as pessoas deixam de ler. Mas vai ler como se não vai ter mais livros? Livro. Não, isso daqui a muitos anos, ele tem 70 anos de idade, não vai ver isso, não. Mas as pessoas não vão jogar fora todo o acervo que tem no mundo. Um Dante Alighieri, um Cervantes, um Maquiavel, vai jogar isso fora? Não vai. Vai ficar guardado em algum canto, sobretudo nesse espaço pequenininho que é a internet. Não precisa de muito espaço para ter isso. Livro não. Livro físico tem que ter uma enormidade de espaço para colocar os livros que a gente lê. Eu, poucos anos atrás, doei minha biblioteca de 8.000 livros para uma faculdade. Doei 8.000 livros que eu tinha da minha coleção e guardei só os que são em francês e os de culinária, que é meu prazer pessoal, esses estão guardados. Então, eu queria apresentar a Jugurtha, esse amigo dileto, companheiro traça de livro, como nós dois somos. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto demais do Valtinho. Os elogios dele são mais pela amizade do que por mérito meu. Não tenho esse mérito todo que ele se apresentou aqui, não. Certo? Eu sou natural aqui de Belo Horizonte, mas passei 40 anos fora de Belo Horizonte e vivendo no mato, vivendo em fazenda. E isso só me salvava a leitura na fazenda. Não me salvava outro prazer. Não tinha telefone, tinha antena parabólica, mas então a leitura que era a minha companhia, certo? E eu acho que sempre frequentei livrarias, desde a época do Catrambi lá que já morreu, e aqui em Belo Horizonte. Depois eu estive em Belém, frequentava a Saraiva, que já quebrou, e eu falava para a Saraiva, lá para o gerente, vocês vão quebrar porque vocês deixam eu ler um livro aqui. Vocês não são livrarias, não são bibliotecas, vocês são livrarias. Vocês têm que vender o livro. Aí eu andei fazendo alguns pensamentos e às vezes eu comprava um livro de pouca rotatividade na livraria, comprava lá no caixa, pagava e botava de volta na prateleira para ver se eu podia estar remunerando eles. Eles vendiam um livro, mas eles não entregavam o livro. Eles me entregavam o livro, mas não tiravam o livro do estoque deles. Até que um dia o gerente percebeu e falou: Jugurtha, você não pode fazer isso. Ah, por quê? É porque isso que você está fazendo, eu consigo explicar para o meu chefe que faltou um livro, ou por erro, ou por furto, mas eu não consigo explicar para o meu chefe a sobra de um livro no estoque. Que realmente não se justifica, certo? E mudei para Belo Horizonte tem 4 anos e agora continuo frequentando, que é lá perto de casa. E aquela história que você uma vez ofereceu para pagar para ler para uma livraria que cobrava? Exato. Aí eu vi num determinado livro de São Paulo, há 120 anos atrás, uma livraria fazendo publicidade num jornal, falando que para pegar um livro por vez, pagava-se alguns réis. Para pegar 2 livros por mês, pagava-se alguns outros réis, mais réis. Aí eu mostrei para o dono da livraria, para o gerente da livraria, aqui vocês têm que me cobrar, não estou inventando nada não. Há 120 anos atrás já se fazia isso. Por que vocês não fazem? Não, que é isso, não, é muito difícil, que é isso, que é aquilo. Mas eu estou ficando incomodado. Ontem eu falei lá com o gerente, estou ficando incomodado. Continua incomodado hoje? Continuo incomodado. E eu estou pensando em... Aí eu falei com ele assim, eu vou comprar 1 grama de ouro por mês para pagar vocês. Não faz isso não. Vai ser 12 gramas de ouro por ano.
e eu vou pagar em ouro para vocês não ficarem prejudicados com a inflação. Não, não faz isso não. Aí, ontem, conversando com minha filha, que é advogada, procuradora de prefeitura, aí ela falou assim, papai, compra para mim o livro. Eu falei, mas na hora, Maria, mas é para você, viu? Você escolhe, eu compro e nós vamos estabelecer um valor onde eu vou onde eu vou me sentir tranquilo, com minha consciência tranquila de que eu não estou prejudicando a livraria, que eu tanto gosto. Embora você tenha insistido para pagar o fato de você ficar lendo e devolver o livro lá. Exato. Mas eu já cheguei à conclusão, Júlio, eu tenho muita intimidade nessa livraria também, e você é uma pessoa que faz propaganda da livraria, sabia? Minha irmã fala isso. As pessoas veem um cidadão da sua idade, sentado na mesma cadeira, todas as tardes, lendo um livro diferente, tem alguma coisa ali que não é comum. Exato. Nem irregular, porque é aberto, é explícito. Exato. Você faz aquilo para quem quiser enxergar. De vez em quando vai o dono da livraria, senta-se com você lá. Conversamos. Chegam pessoas com amigas, o seu escopo é ler. Se chega alguém educado... Eu vou conversar, porque eu gosto muito de conversar com gente que frequenta a livraria. Ah, isso é maravilhoso. Certo? Que são pessoas mais gabaritadas. Certo? E lá, eu não conheço a França, mas você que morou na França sabe muito bem que as livrarias na França não são de vender livros, não. São ponto de encontro dos intelectuais. Eles compram algum livro, entendeu? Mas vão lá para conversarem o que eles acham de tal assunto, de qual tendência, entendeu? A livraria lá no mundo evoluído da Europa é um ponto de encontro entre pessoas mais gabaritadas. Deixa eu aproveitar esse gancho seu. Uma vez em Paris, as livrarias, de um modo geral, na parte antiga da cidade, tem uma porta que é no passeio. Você anda 1 metro, tem uma segunda porta, que é para evitar neve, evitar frio, etc. Essa segunda porta, você já está dentro da livraria. Certo. Quando eu passei pela segunda porta, eu me vi dentro de um monstro de livraria, enorme. Nunca tinha visto o tamanho daquele. E estou procurando gente facinho. O que você quer? Geografia, você lê geografia, história, matemática, medicina, direito, o que você quiser. Você vai andando sozinho por aquele labirinto enorme, você vai achando o que você quer. Eu fui comprar livros de direito, comprei todos que eu queria e me dirigi ao caixa. O caixa tinha um senhor, se ele tivesse mínimo de 70 anos de idade de Jugurta, hoje era mínimo. Um senhor na livraria, coloquei os livros em cima do balcão, fez a conta, paguei e fiz a estupidez de perguntar para ele uma pergunta indevida e inoportuna. O senhor não se preocupa, não, com essa distância que o senhor está da rua? Para eu chegar no senhor, eu tive que atravessar toda a sua livraria e vou voltar. Uma pessoa que não é correta pode entrar ali, só tem aquele sininho em cima da porta, quase inaudível. Ele não respondeu. Foi até, de certa forma, cavalheiro, mas grotesco, porque ele não respondeu. Fui embora. Quando eu estou saindo, na tal porta que tem um sininho, a segunda, cá de dentro da livraria, tinha afixado na porta um placar enorme. Se mal me lembro, vou tentar repetir para vocês o que estava naquele placar. O que eu perdi por ter recebido aqui pessoas desonestas, eu posso bem calcular o prejuízo. Mas o que eu ganhei com todos os outros que são honestos é incalculável. Quer dizer, o sujeito que for medianamente capaz, ele vai entender que aquilo ali é uma homenagem para ele que é honesto. Ele vai entender. E se eventualmente passa um ou outro malandro lá que faz esse absurdo, que é furtar livro numa livraria, faz parte. Não tem o que nós dois tivemos chamado berço. Às vezes passa por aí. A pessoa até é vítima de um destino pesado, que não teve alguém que dissesse, devolve que não é seu. Isso foi uma história muito interessante. Aliás, eu vou aproveitar também essa história que eu contei para saber do Jugurta, primeiro, que
Que tipo de livro que você mais gosta? Que eu leio, você lê todos os dias, tem que ter um livro que você goste mais. Eu gosto mais sobre vida, sobre alguma biografia, de geografia, história, certo? E o livro que me remete aos tempos anteriores. Agora eu terminei de ler um livro lá de Geografia do Mundo, que é um livro que fala sobre a geografia no aspecto econômico, no aspecto histórico do mundo. E a gente fica sabendo, eu com 70 anos estou aprendendo ainda. E eu li outro dia uma coisa muito interessante, um sujeito velho falou assim, até no dia da sua morte você vai aprender alguma coisa. Talvez seja aprender a morrer, porque ele nunca aprendeu a morrer. Talvez seja isso. Então, eu acho muito interessante. Agora, Valtinho, eu queria te fazer, não uma bajulação, mas eu quero te fazer um comentário. Isso que você está propondo, isso que você está lutando, é de um altruísmo grande demais da conta. Eu não tenho esse altruísmo que você tem. Eu sou um pouco egoísta, que você está querendo passar para as gerações a sua experiência, a sua vida, a vida de todo mundo, para ver se melhora um pouco a qualidade de vida dos jovens. Se Euclides lá na Grécia, lá Pitágoras na Grécia, não tivesse falado o que ele descobriu, o que ele estudou, hoje nós não éramos nada, não. Entendeu? Então, todo mundo passou, em todas as áreas, passou-se para frente. Parece que nesse momento de que nós estamos vivendo uma internet, um mundo novo. Um mundo novo, um mundo muito despreparado, os jovens não estão muito interessados, não. Talvez eles estão mais interessados no hip hop, no não sei o quê. Mas isso não é cultura, isso não é conhecimento. Isso é a vulgaridade do ser humano. E o ser humano não pode ser vulgar. O ser humano tem que trabalhar, tem que estudar e aprender. E se gostar de alguma coisa para trabalhar naquela área. Certo? Os velhos têm muita coisa, não independe do velho, pode ser até um velho analfabeto. Um velho que não sabe nem ler e escrever. Mas o que ele tem de história para passar para a gente... é muito grande. É muito grande. Todo mundo tem. Quanto mais estupro, pode nos ensinar muito. Exatamente. Isso eu também concordo com você. Agora, até os bandidos, os canalhas, eles têm coisa para ensinar para a gente. Só que a gente não deve aprender as coisas que eles ensinam. De ruim. De ruim. Porque vai piorar a nossa qualidade. Aliás, esse ruim também tem outro viés, sabe? Eu acho que tem que haver o ruim, porque senão você não sabe o que é o bom. Certo. Quer dizer, até o canalha, como você disse, quando ele ensina o mal, a gente não é obrigado a acompanhar ele, não. Mas ele está mostrando que existe um oposto. Ah, tem. Está dando oportunidade a você. Eu gosto sempre de citar um exemplo de pessoas muito inteligentes. Aquele pessoal de Uberaba, eu não sou de Uberaba, não. De Uberaba, eles viram que as terras deles eram muito ruins, era campo, um cerrado ruim, campo, ainda não tinha tecnologia para trabalhar isso. O que eles fizeram? Nós vamos criar gado, porque todo mundo já criava gado. Eles foram para a Índia e buscaram matrizes, reprodutores, e nós vamos fazer um gado aqui. Era um povo muito inteligente. O maior raçador de gado Nelore no Brasil foi em 1960, ele chama Carvadi. Se você ver o retrato do boi, é um boi feio, um boi ruim. Rústico. Mas eles enxergaram nele alguma coisa para trazer esse boi, porque custava muito caro e muito trabalho. O boi Nelore hoje, que você vê, não tem nada a ver com o ancestral dele de 70 anos pela qualidade. Porque aqueles senhores fazendeiros de Uberaba, eles fizeram uma raça com o Zebu, principalmente com o Nelore, e fizeram uma raça muito melhor do que
a de 60 anos atrás. Posso dar uma interrompida aí? Pode. Eu não posso deixar passar. Certo. Infelizmente. A minha mãe é de Uberaba. Sim. E o avô dela foi um dos que foram à China para trazer cigarro. Isso. Você vê como é que a vida oportuniza Exatamente. um diálogo sincero. Como é que o mundo é pequeno. Meu padrinho de batismo, por sinal. Foi, trouxe um projeto de casa também. Casa dele durante muitos anos de Uberaba, na rua principal, nas duas ruas principais do cruzamento. A casa dele era um chamado Palacete dos Naves. Dos Naves. E há pouco tempo derrubaram. Foi o fórum durante Uberaba durante muito tempo, uma coisa bonita. Só de passagem, só para mostrar que a coincidência da conversa é tão livre, tão espontânea, que vai acontecer isso aqui. Mas eu vou voltar agora para o livro. Vou continuar especulando a vida dele aqui. Você já começou o livro que você para no meio dele? Vários. Paro no meio ou paro na 100ª página. Esse aqui não é a minha praia, não é o meu livro, certo? Porque o livro, se você começar e não gostou, para. Porque você vai pegar um outro ali que você vai gostar. Teve livros, teve um livro do Frederick Forsyth que eu economizei o livro para ler, que eu não queria que ele terminasse. O Cobra, um livro maravilhoso, já li ele umas 4 vezes. É uma perfeição de inteligência. E a gente aplica isso na vida da gente. A gente se coloca dentro do livro para a gente aprender como agir. Aquele Frederick Forsyth é um grande escritor. Li também já 8 vezes o livro da Terezinha, não, melhor, Lazinha Pimenta. Ela é esposa de um desembargador em São Paulo, e ela escreveu um livro muito simplesinho, fininho, assim, com menos de 100 páginas, Os Erros Judiciários. A gente chega a chorar. Eu choro quando eu vejo o erro judiciário contra o Alfred Dreyfus. Isso foi. Eu choro quando eu vejo o erro dos irmãos Naves, lá em Araguari. Isso mexe com o emotivo da gente, mexe com a humanidade da gente, que não pode acontecer isso. Nós temos que lutar para que não esteja injustiça. E teve outros casos também, lá são uns 10 casos que ela conta, como erros judiciários. E dói muito, em mim doeu demais. O Alfredo Dreyfus, ele foi um homem muito injustiçado. Você sabe que tem um episódio dele, Germinal, André Gide, que escreveu. Havia um clamor muito grande contra ele na França, enorme. Exato. Só porque ele era judeu. Porque era judeu. Havia um clamor enorme. E nenhum advogado quis se aventurar a defendê-lo. Até que apareceu um jovem, não judeu, que resolveu defendê-lo. Então, quando ele começou a fazer o libelo da defesa dele, começou a ter uma certa vaia pública. Mas o juiz, acertadamente, pediu silêncio e ele concluiu com uma frase. O pilar do processo e da justiça é a defesa. Ninguém pode ser condenado sem defesa. Certo. Total. Ninguém pode ser condenado sem defesa. É o pilar do processo criminal. A força maior é a defesa, não é o ataque. A acusação é simples. O difícil é conseguir alguém que prove o contrário do que o ataque está acusando. Certo. Isso foi uma coisa muito bonita também, porque, claro, que havia a questão semita e tudo isso trouxe sabores enormes para a França. E ele dividiu a França, aquele caso do Alfred dividiu a França. Dividiu. E, inclusive, um grande escritor na época, Émile Zola, tomou a parte do Dreyfus, entendeu? E foi uma coisa que era muito contestada, muito discutida. É o Germinal. Não. Você fala do Zola? Zola, Émile Zola. Ele também tinha. Que ele não era advogado, mas ele era um grande escritor, um líder dentro da França na área de literatura. Certo? Então, agora, o que precisa, eu citei o exemplo dos pecuaristas de Uberaba. O que o mundo está esquecendo
fazem muito pedigree, melhoram muito a raça do Nelore, do Zebu, do cachorro, pedigree de cachorro, melhoram tudo, mas estão despreocupados com o pedigree do ser humano. Se preocupa na parte física, que as academias de ginástica estão aí para melhorar o bíceps, o tríceps, as coisas corpóreas, mas não estão evoluindo para melhorar a parte moral da pessoa, do ser humano. Ética, espiritual. Isso não estão mudando. Mas aquele sujeito tem um bíceps, tem um abdômen que é tanquinho, entendeu? Muito válido, eu acho que vale, mas não pode esquecer o intelectual do ser humano. É uma paralela com a outra. Certo? Talvez seja, eu acho, até mais importante a parte moral, ética e de cabeça do que a aparência. Você sabe que uma das razões pelas quais eu tentei me aproximar de você é pela sua simplicidade lá Muito obrigado. Na biblioteca. Na biblioteca não. Na livraria. Na livraria. O hábito que é o uso do cachimbo faz a boca torta. Porque a sua simplicidade, isso é outra coisa que o autor tem que saber. Ele tem que ser ele mesmo. Não pode botar uma vestimenta dos seus atores, mas o autor legitimamente tem que ser o que ele é. Não é só no livro, não, na vida real. Soberba, orgulho. Quando ele fala que é egoísta nada. De mão aberta não tem nada de egoísmo, não. O que tem é o seguinte, uma vida que é uma vida puxada, berço bom, farto, de repente tem que cuidar da vida, as pessoas têm que ser mais moderadas nas suas aspirações, nos seus gastos. Mas o autor é livre para tudo que ele quer. Realizar seus sonhos, suas quimeras, suas aspirações sobre tudo. Põe aquilo no papel. Eu preciso mostrar para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, são poucas hoje, mas vai aumentar a nossa clientela, de que a liberdade do homem é a primazia, é substância, pilar de tudo. É muito difícil um homem que não é livre ser feliz, não tem jeito. A felicidade está implícita, que ele tem que ter junto dela a liberdade acompanhada. E se não tem, enxugar gelo. Não vai resolver nada a sua vida, porque vai ficar sempre com essa angústia de querer ser feliz, e não vai ser. A simplicidade, não. A simplicidade, a correção, o caráter, mostram que o coração também tem capacidade de escrever. Não é só a razão, não. O coração escreve também. Escreve como? Pode ser para o mal, mas pode ser, mas a maioria das vezes é para o bem. A vingança, por exemplo, é uma coisa que é só o vilão que faz. Artista não pode ser vingativo. E assim, do mesmo jeito que eu estou falando isso com o Jugurta, essa conversa está boa porque está descontraída, sem compromisso com o script. Exatamente. Né? Eu falei com o Jugurta que gostaria que ele desse aqui um testemunho de alguma história que ele acha interessante, que vale a pena contar. As histórias tem muitas histórias, mas eu não sou um Olavo Romano. Infelizmente não sou. Certo? Mas tem. Mas no interior de Minas, no interior do Brasil, tem muita coisa interessante, muitas mentiras que passavam por verdade, muitas verdades que depois viraram mentira, entendeu? Então eu acho que é mais sobre o aspecto humorístico e temos que valorizar. Todo mundo deve ler o Olavo Romano, viu? Que é um senhor escritor, um senhor contista. E é os fatos que ele viveu lá no São Tiago, lá em Oliveira, na terra dele ali. Você sabe que um dia desses me perguntaram por que eu não convido Olavo e outros acadêmicos aí. Porque eu estou só chamando pessoas aqui cujo acervo é maravilhoso, que a cabeça já está cheia de ideias e de esperança, sobretudo, que não fiquem com aquilo guardado, que põem para fora. Ele já tem livro publicado
Quem tem livro publicado, não vou convidar para vir aqui, não. Tem que trazer pessoas aqui que comprometam... Assuma compromisso de fazer o livro, para incentivar as pessoas que estão nos ouvindo, começarem a imaginar que elas são capazes de fazer um livro. Exatamente. E vão ficar agradecidos o resto da vida. Não a mim, não. A Deus. Por terem começado um fato novo na sua vida. Escrever livro é um outro tempo. Tem futebol com 2 tempos, primeiro e segundo? Escrever livro é o terceiro, é o quarto, é o quinto, não importa. Começou, é um tempo novo, saudável. Que você tem um despertar dentro de você, essa vontade de querer ajudar os outros. Não é só por bondade, não, até por vaidade, pessoal. Pode ser até que seja por vaidade, mas está ajudando. Porque a gente não pode deixar um acervo como o do Jugurtha e dos outros que já vieram aqui, dos que virão, se Deus quiser, escondidos, não revelados. Tem que escrever e revelá-los, tem que publicar. Ah, mas é muito difícil. Não. Hoje, a internet, em 2 minutos você publica seu livro. 2 minutos. Não precisa ser rico para publicar, nem precisa... Claro, o livro físico, quem gosta de livro físico, ele gosta, eu gosto muito, vai ter um limite, o tempo vai passando. Me lembro quando eu mudei para a França, eu não conhecia cartão de crédito. Costumava levar dinheiro mesmo, era vivo, nota aqui. Lá já tinha um tal de cartão de crédito. Primeira vez que eu recebi, eu fiquei louco. Não tinha dinheiro, saía sem um tostão do bolso, pagava com aquele cartãozinho, aquele dinheiro de plástico. Isso porque é uma evolução da vida. Tem razão, Jugurtha, que a internet, essa cibernética, essa evolução que houve nesse tempo novo, nova revolução industrial que houve, que é a cibernética, isso aí não vai parar, não. Eu já acostumei, um dia desse comentei com outro amigo, que é comum nosso, que um dia vai nascer uma criança com um chip já na cabeça. Precisa de telefone, precisa de falar, não, só um já pensou, o outro responde o que você quer. Nós vamos ficar mais ou menos como Deus, presente em todas as partes do mundo e invisível nelas todas, com exceção da minha parte aqui. Eu gostaria de continuar a nossa conversa aqui, Júlio, pedindo a você que transmitisse para o leitor não, para o ouvinte, certo, que esteja nos assistindo, o que você mais aconselha para que eles não deixem de realizar esse sonho de escrever? Você já me prometeu, já está prometido? Eu já assumi o compromisso. Tá bom, agora quero que você me ajude. E esse compromisso que você está me falando para fazer, eu também já tentei fazer. Quando eu morava em Imperatriz do Maranhão, tinha determinados velhos lá, 90 anos, falei, ô Sonogueira, o senhor tem que falar a experiência do senhor, o senhor tem que contar a vida do senhor, entendeu? A Imperatriz precisa de saber a sua vida. Eu não sei, eu sei alguma coisa, mas a sua vida tem fatos muito bonitos, poderá ter fatos feios, mas fala para a gente conhecer e para a gente entender determinadas situações hoje. Minha mãe, por exemplo, está com 94 anos, viva, ela tem que, eu vou lá sempre e provoco ela para provocar a memória dela, e ela tem coisas que fala. E quem nos deixou muita herança escrita foram os romanos, com aquelas frases escritas que eles deixavam há 2000 anos atrás, e hoje está em dia. Eu sempre falo para todo mundo, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Entendeu? Então, na história romana, tem demais dos ditados romanos que estão atuais até hoje. O acessório acompanha o principal, isso é no jurídico, mas é na vida também. Se você vai vender uma vaca parida, o bezerro acompanha a vaca, você está vendendo a vaca, que é o principal. Mas o bezerro é o acessório e vai. Tem que ir. Ah, eu quero vender a vaca hoje. O bezerro é o acessório. Daqui a 10 meses, o bezerro não é mais acessório da vaca. Mas a barriga dela
que deve ter outro bezerro lá, é o acessório da vaca. Então, tem que colocar essas, como é que chama? Essas premissas romanas do Império Romano. O Império Romano foi a nossa cultura. A nossa cultura vem de lá. E a cultura também dos ingleses, dos americanos, dos franceses, tudo nasceu de Roma, com algum aperfeiçoamento, alguma imperfeição do local, mas isso é que nós temos que fazer. E o jovem precisa aprender isso, né? E começar a escrever. E principalmente para aprender a ouvir. Conhecer as circunstâncias. Precisa ouvir. Guto, o que você aconselha para um jovem que acha que não é capaz de escrever o livro? Acha que é. Não escreve não, mas leia. Leia. Aí depois encontra os Valtim da vida, aí vai incomodar. Você encontrou esse jovem aqui, certo? Que me convocou, que me mexeu comigo, que eu devo ser, eu não posso ser egoísta, eu devo passar para frente, que eu pensava que eu podia passar para frente só para minhas duas filhas, não, eu tenho que passar para frente para pessoas que eu não conheço. Isso é uma casa-mata, isso é uma defesa para quem está entrando. Sabe, quando você mostra o perigo da vida, a vida é maravilhosa, mas eu não sei, eu costumo dizer que o coração é insensato. Certo. Às vezes você, tem a música aí, insensato coração. Às vezes você vai colocar o coração acima da razão e não se dá bem. Mas o coração também tem grande vantagem. Isso que você está fazendo agora, de aceitar o meu convite e passar para frente, tem gente que vai ler, com certeza. Também vai chorar, vai dar risada, porque tem coisa engraçada. A vida não é só choro, não. A vida tem coisas boas muito mais coisa linda do que triste. Exato. Um dia desse, você não estava aqui no programa, eu falei, não sei se chegou a ver, que a vida tem três grandes pedaços. Eu vou repetir, porque os jovens precisam ouvir isso. Tem um começo lírico, nascimento, batizado, depois formatura. Tem um transcorrer, que de um modo geral é cômico, no final da vida você vai rir das bobagens que você fez para trás, mas o final é trágico, é a morte. Não tem jeito de fugir dela. Então a gente tem que estar preparado para caminhar nesses dois pedaços anteriores. Quando chegar na terceira morte, já está vacinado. Vacina boa da vida. Vacinado com necessidade de ter feito isso, porque senão pode ter um desenlace desagradável. E o jovem que eu acho que eu estou mais tentando alcançar, está meio distraído, você tem toda a razão, com o magnífico que é essa parte nova do aprendizado dali. Jogos, sobretudo. Esses jogos, essa vida lúdica deles, não sou contra não tem que fazer. Mas tem que ter moderação, porque senão eu já chamei a atenção de meus filhos sobre os netos. Regulem, não deixem ficar só com o jogo, porque a vida é um jogo, e é o mais importante deles. Se a pessoa não souber jogar o jogo da vida, o resto é bobagem, perdeu tempo, jogou fora. E a vida é muito bonita para jogar fora, tem coisa boa demais para isso. Ela é única, né? Só uma vez. Ninguém viu, eu não sei, pode ser que alguém tenha vivido mais duas vezes. Os espíritas, meus amigos, falam que reencarnam. Mas eu acho que aí é uma questão de fé. E a religião, futebol e política eu não discuto, porque não pode, toda unanimidade é burra. Para ter um viés de discordância, eu tenho que ter uma substância muito grande e eu não sou capaz de discutir esses assuntos. Quero ver se você tem mais alguma coisa para falar, nosso tempo já está quase esgotado. Valtinho, eu fico muito feliz e muito honrado com esse convite de estar aqui e de falar, você assume o compromisso de escrever um livro. Fico muito honrado, certo? E eu acho que, como eu não estou pretendendo, eu espero que eu tenha uma vida um pouco mais longa, certo? Eu já tenho 7 stents dentro do meu coração, então eu acho que eu não vou durar muito, não. Mas eu chego nos 460 anos. Tá bom de idade, certo? Muito bom. Eu não quero morrer rapaz, não. Eu quero morrer mais maduro. Com 470 anos, eu acho que vai estar na hora de ir embora. Então, nesses 400 anos que eu tenho pela frente, eu tenho que fazer alguma coisa
pelo mundo. Por mim, pela minha descendência. E agora pelo meu pedido. E cumprir o compromisso que eu assumo com você aqui agora. Eu agradeço. Viu? Eu agradeço muito a sua presença, seu carinho. Tenho certeza que você é um homem honrado, vai me pagar. Eu quero estar vivo também. Para receber. Para receber. Para receber. Viu? Mas antes de terminar, eu hoje vou caminhar mais um passo com a questão de escrever o livro. Nós falamos sobre a espinha dorsal, começo, meio e fim, tudo de passagem. Não tem prato feito, não é marmita que você compra, não. Isso é só um histórico. Mostra para você como é que faz, você vai fazer o seu prato conforme o seu gosto. Não tem que comer o que eu como, não. Nem gostar do que eu gosto. Nós falamos sobre o elenco e dei para vocês um começo de 3 principais, o mago, etc., o romântico, porque eu acredito também que o amor é a coisa que fundamenta tudo. O amor aqui no chão do homem. O homem é a terra que, o coração do homem é a terra que pouca gente pisa, quase ninguém pisa. Muito difícil, é difícil entrar no coração do homem. Mas ele tem, em contrapartida, um veredito de querer ser feliz. Isso é importante. Como ele tem isso, você pode pegar o personagem que você quiser, mas não esgota no começo do seu livro a capacidade, mata o personagem se quiser, mas não deixa ele ficar no fim do livro sem amor, não. Tem que ter. O amor tem que acompanhar a gente como acompanha o ar que a gente respira. E hoje vou falar sobre a questão da paisagem. Espinha dorsal, roteiro, o que eu quero, se eu quero policial, se eu quero romance, se eu quero lírico. E depois falaremos sobre os elementos que participam disso. E já disse que no palco tem que ter uma estrela só, maior do que as outras. Senão 2 estrelas, há conflito. Escolhe uma estrela. Você quer homem, você quer mulher, você quer bruto, você quer doce, escolhe aquele, é o autor principal. Você vai incorporar a roupa dele, você vai vestir a vestimenta dele para tocar ali dentro como se fosse você, sem aparecer, claro. E agora vem mais um passo andando, que é o cenário. Você se lembra que eu disse aqui, a suma de uma reportagem é quem, que, quanto, como, onde e por quê. Onde é o cenário. Se você imaginar o seu livro dentro de um palco, o cenário é fixo lá atrás, estático, você muda, baixa a cortina, você troca, suspende a cortina, é outro novo. É um tipo de cenário. O outro, o da vida real. O Jugurta, numa livraria, lendo o livro como se estivesse numa biblioteca, é um cenário. Diferentíssimo. Interessante demais da conta, porque você fica imaginando como há pessoas diferentes umas das outras, às vezes com o mesmo intuito que é o de grandeza. Ele estava dizendo aqui que se acabar uma livraria, se acabar a livraria, para onde que ele vai? Vai para o prostíbulo, vai para a igreja? Não, a vida dele é ler. E a leitura começa... não domina, nós mais idosos, não dominamos essa parte de internet, não. Muita dificuldade, tem que ler toda hora, tem um fato novo. Isso mais ou menos é uma colcha de retalhos, como é o direito da Previdência do Brasil. Todo dia faz uma coisa nova que é para criar uma dificuldade maior. Precisa de autodefesa do Estado, é criar dificuldade para poder evitar que as pessoas usufruem dele. Isso é um erro grave, mas é assim que acontece. O Estado é sempre difícil da gente entender, de acreditar, porque é isso. Ele tem a força de criar a lei, o consuetudinário, que é a lei do povo, vale até certo ponto, não pode ultrapassar o valor da lei legal. E aí, então, fica esse negócio na dúvida como é que as pessoas devem agir. Essas paisagens, que eu estou me referindo a elas, primeiro tem que ter o veio artístico, você tem que ter uma visão bonita dela, mesmo que seja no palco, mesmo que seja uma biblioteca como está a nossa ali atrás. Ó. É uma paisagem. E é claro que num romance,
que tem a vida do campo, vai ter que colocar montanhas, vai ter que colocar nuvem, o sol de vez em quando, estrelas. Então, essa é uma fantasia que a pessoa cria para inserir o roteiro ali dentro, para ficar mais bonito, mais palatável, para as pessoas não pararem na 100ª página como para o Jugurtha, quando o extrato é ruim. É claro que tem que ter um molho de pimenta, tem que ter um condimentozinho, alguma coisa espichando a verdade, alguma coisa irreal, sobretudo essa parte real. Esses jovens de hoje têm um negócio chamado RPG, que eu estou impressionado. O próximo candidato meu que vem para cá, próximo convidado, vai ser uma pessoa jovem que vai falar sobre essa ficção, um jogo de ficção da realidade, uma coisa difícil. Você imaginar alguém que conceba uma ficção dentro do real, é difícil, não é fácil não. E isso já está muito comum aí fora, eu que não sabia, como ignoro tantas coisas na vida, isso é uma das minhas ignorâncias. O leitor tem liberdade para isso, para poder escolher o que ele quer disso. E antes de terminar agora o nosso programa, eu disse todas as vezes do programa, eu vou trazer uma história para estimular as pessoas. História verídica, todas elas são verídicas, todas são verídicas. Para estimular as pessoas a captarem do nada, do simples, do comum, do diário, do dia a dia. O francês tem uma expressão que fala fait de jour, os fatos do dia. Hoje choveu, chuva todo dia que choveu é igual. Não, pode ser que nesse dia tenha caído uma árvore em cima de um carro que matou alguém, etc. Você tem que procurar o pitoresco, ou então o diferente ali dentro do todo dia, para você criar a sua imaginação com mais fertilidade. Mas eu, quando morava, fazia meu doutorado na França, eu mudei para lá no começo do ano letivo, porque setembro ainda não é tão frio, mas já é mais fechado. O avermelhado cria um frio diferente que precisa de coberta. E passamos o outono, os meses de outono e de inverno, chegou a primavera. Na primavera, eu morava num apartamento, num bairro muito bom, conjunto habitacional maravilhoso. A minha mulher começou a sentir um cheiro desagradável dentro de casa, um odor diferente. E procura daqui, procura dali, descobrimos que esse cheiro vinha do banheiro. E vinha do buraco, naquele buraco que tem onde escoa a água da banheira. Procurei o concierge, que é o tomador de conta do condomínio, expliquei para ele, se prontificou ele lá em casa e foi ver, meu senhor, l'odeur monte. Eu não entendi o que ele queria dizer, o cheiro sobe, o cheiro vem de baixo para cima, o cheiro não desce não, só sobe. E eu tinha um prazer das manhãs, da janela da minha varanda no apartamento, eu via embaixo uma enorme pradaria, uma enorme vegetação, e aqui dentro centenas de gatos diferentes, passeando ali embaixo, para matar fome, para fazer mais gatinhos, etc. Tocar a vida. Aquilo era uma beleza, porque é uma espécie de um degradê de cores e de movimentos incessantes, que ele chama a atenção mesmo de qualquer um. Aí o concierge me falou, esses são os gatos da Madame Ferré. Como assim? Mas aqueles gatos são de alguém? Não. Boa parte daqueles gatos mora no apartamento da sua vizinha de baixo. Uma senhora de 93 anos de idade, já praticamente, não vou dizer que fosse com Alzheimer, porque ela ia uma vez todos os dias ao supermercado, comprava uma banana e um quarto de litro de leite, uma caixinha. E eu perguntei para a caixa, não tive coragem de perguntar para ela, por que ela será que compra uma banana, por que ela não compra 2,5 litros? Evita da... Não. Ela já me explicou, doutor, que ela vem aqui todos os dias porque ela precisa de pessoas, ela precisa de conversar,
ela tem que trocar uma ideia para poder manter a memória dela, a cabeça dela ativa. Muito inteligente. Aí passou a visita, o concierge me aconselhou ir no centro de saúde. Vai lá e faz uma queixa que sua vizinha, você não quer briga com o vizinho, política da boa-vizinhança, mas tem que tomar uma providência, não pode passar o verão inteiro, ele não é salutar, é uma coisa desagradável, além de ser doentio. Fui lá. Amanhã você pode esperar de manhã cedo que vão 2 oficiais aqui da minha saúde para verificar o que é. Chegaram os 2 rapazes, senhores, acompanhados do gerente do condomínio, concierge. Dá licença, entraram, foram lá e olharam, tem razão. Amanhã a gente volta com o mandado para ir à casa da senhora. Tudo dentro da lei. Dia seguinte vieram os 2 e me convocaram para eu comparecer no apartamento da senhora. Altamente constrangedor o vizinho, com 2 policiais, e o gerente do condomínio, uma coisa desagradável, muito desagradável. E quando eu cheguei, que eu entrei no apartamento, eu vi realmente que tinha que ser de lá. 50 gatos andando para dentro da casa, por dentro da casa. E as fezes e urina de gato, se não forem tratadas, não forem cuidadas, é um cheiro, um odor desagradável, muito desagradável mesmo. Então, o sujeito um dos senhores que estava lá, falou, olha, eu tenho aqui um mandado, entregou o papel para ela. A senhora vai ter que excluir seus gatos da sua casa. Nossa, o constrangimento meu foi muito grande quando eles falaram isso aqui. A senhora acabou de ler o papel, pôs em cima da mesa, olhou para os 2 homens e falou assim, tous pas mexer, je me jette de balcão. Não mexa nos meus gatos que eu suicido, eu pulo da minha varanda. Nossa Senhora. Foi pior, muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Muito pior. Está aqui, República dos Gatos. Está escrito um dos meus 80 contos do livro, que eu estou dizendo para vocês que não vou publicar, porque eu vou trazê-los para aqui. E estou feliz que alguém já me pediu os 2 anteriores. Foram embora, cada um mais desolado que o outro, eu com o rabo debaixo das pernas, sem saber o que fazer, com o incômodo do mau cheiro ali dentro, sabendo que eu ia ter que aguentar aquilo muito tempo. Passados uns 2, 3 dias, o concierge me procurou. O senhor é muito forte. Eu falei, mas por que eu sou forte? Sou fraco, não consegui tirar o cheiro, está lá o cheiro da minha casa. A velha tem um filho que mora em Marrocos. E de 3 em 3 anos vai visitá-lo. Dessa vez, anteontem, pegou um navio aqui no Mediterrâneo e foi atravessar para ir para Marrocos para visitar o filho. Teve uma síncope cardíaca no meio do navio e morreu. Não foi desejo seu, eu tenho certeza. Não, claro que eu não ia desejar isso para ninguém. Eu ia arranjar uma outra solução ou mudar de lá. Mas certo é que eu fosse procurar outro lugar para morar, que os incomodados que se retirem. Melhor do que brigar com o vizinho. Podendo, melhor vai embora. A discussão, às vezes, não compensa nem iniciar. Tem gente no interior que fala, eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Isso é conversa fiada. Dá uma boiada para não entrar, que é melhor que você botar um boi para sair. Na minha visão é essa. Passados uns 4, 5 dias depois, chegou o pessoal do saúde, e tiveram com mandado do juiz, tiraram os gatos de lá, levaram, distribuíram, doaram, entregaram os gatos para quem tinha que entregar, e vocês acreditam que 1 ano depois o cheiro ainda continuava lá dentro de casa? Não com a força inicial, claro que não. O apartamento foi pintado, e os gatos lá de baixo, aquela beleza, daquela onda de gatos que voava, como se estivesse despedaçando no rochedo, o mar vem e despedaça a onda, sumiu, aquilo acabou, não tem mais lá dentro. Essa história é mais uma para vocês começarem a pensar, assim como foi
A primeira história que eu contei, o do Rechechuar, a pessoa que mandou eu guardar a minha carteira, e é o maior batedor de carteira de Paris, era. Muitos anos isso, verdade. O segundo, não me lembro mais, da semana passada, não me lembro qual foi a história, mas... as Ezequias de Belmira, uma funcionária da minha avó. Terceiro é esse, a República dos Gatos. Pode saber, semana que vem trago outra história. Isso aí é o chamado enredo. A partir desse, você pode ter uma história na sua vida, pode ter um conhecimento disso, ou criar uma história em cima disso aqui, com assassinato, com gente que vai para o convento. Tudo, você pode ser livre. O autor é livre, a liberdade dele é que conduz a ser feliz. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço demais aqui de coração ao Jugurta. Espero que nossa amizade chegue nos 400 anos para eu poder receber seu livro. Não falha não, viu? Não falha não, tenho certeza. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde. Boa tarde, senhor.